Estamos então oficialmente começando aqui a nossa capacitação para a utilização do Microsoft Forms como ferramenta para a criação de atividades avaliativas dentro do Teams. Vou começar a compartilhar com vocês a tela aqui então, escolhendo aqui uma sala de testes, né? Vou pegar essa banco de dados 3, então vou entrar aqui. Toda vez que a gente for criar então uma atividade avaliativa, como vocês já devem ter visto, a gente vem aqui em tarefas. Ele vai carregar aqui para a gente essas três opções, né? Rascunhos, atribuída e avaliada. No nosso caso, já tenho aqui duas que eu fiz de teste, né? No caso de vocês, se vocês não fizeram nenhuma ainda, isso aqui está vazio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar aqui em criar e nós vamos escolher aqui a opção questionário. Se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo isso, não vai aparecer nada aqui nessas listagens. Isso aqui são os questionários que eu já criei para outros componentes e alguns de teste também. Tá? Então, vamos criar um novo, clicando aqui em Novo Formulário. Quando a gente faz isso, ele não vai abrir o Forms diretamente dentro do Teams. Ele vai levar a gente aqui até o forms.office.com, onde nós vamos precisar nos logar aqui com as nossas credenciais. Então, vamos entrar aqui, e-mail institucional, nossa senha, e nós vamos ser direcionados até essa página aqui, fechar esse negócio aqui, onde nós podemos começar a criar os nossos formulários e questionários, né? No meu caso, como eu falei, eu já tenho alguns aqui que eu fiz, né? Então, no caso de vocês, provavelmente vai estar em branco, só com essas duas opções aqui, novo formulário e novo questionário. Primeiro ponto, então, diferença entre formulário e questionário. Basicamente, eles fazem a mesma coisa. A diferença é que no questionário a gente consegue atribuir pontuação para as questões, né? Então, no caso de uma atividade avaliativa, a gente pode configurar aqui para, em algumas situações, ser corrigido automaticamente pelo Forms, né? E outras a gente vai ter que entrar, por exemplo, quando são questões dissertativas, mas de qualquer maneira a gente tem como colocar nota atribuída às questões, né? Então, sempre que nós formos dar um trabalho, que a gente for fazer alguma coisa que vai valer ponto, nós vamos usar esse carinha aqui de baixo, que é o que tem o a mais aqui no desenho, né? Quando que eu vou usar um formulário? Quando você quiser utilizar alguma coisa tipo pesquisa de opinião, quando quiser fazer algum levantamento de informações, ou seja, coisas que não valem nota. Como eu acho que a gente não vai fazer isso diretamente no Teams, né, relacionado aos nossos componentes, então é bem provável que na maior parte das vezes, se não todas, a gente vai utilizar aqui novo questionário. Então, vamos clicar aqui em novo questionário. Ele vem para essa tela aqui. Deixa eu tirar aqui essa janelinha daqui. Para a criação de um questionário em branco. Então é bem simples. A gente vem aqui, coloca um título no nosso questionário, né? Por exemplo, questionário teste 30/4/2020. E aqui embaixo a gente pode colocar uma descrição ou então alguma instrução que a gente considere interessante para o aluno, né? Então, leia com atenção e responda as questões a seguir. Vocês notaram que tem um ícone aqui que parece uma imagem, né? E é exatamente para isso que serve. Se a gente quiser enfeitar um pouquinho aqui o nosso questionário, a gente pode entrar aqui, por exemplo, e temos a opção de pesquisar na internet, carregar um arquivo do OneDrive ou buscar alguma coisa que esteja no nosso próprio computador. Então vou pegar alguma coisa aqui da internet, vamos colocar, por exemplo, computador. Ele traz umas máquinas aqui da década de 60, né? Não sei porquê. Vamos pegar esse notebook aqui que é um pouquinho mais moderno e eu vou adicionar. Ele vai carregar esse conteúdo então, e se não der nenhum erro na internet aqui ou na conexão, ele vai colocar essa imagem aqui do lado do nome do nosso questionário, né? Enquanto ele pensa um pouquinho aqui, já vamos adicionar algumas questões aqui para dar uma olhada então. Esse botão aqui embaixo, adicionar novo, é o que a gente vai utilizar para colocar questões. Então, clicando nele,
ele abre esse rol de opções aqui, né? Opção, que é as questões mais comuns que a gente vê em online, né? Aquele que você coloca um enunciado, tem algum conjunto de opções, e normalmente uma questão é considerada correta, né? E temos aqui também texto, que é a que a gente vai utilizar para criar questões dissertativas, tá? Existem outras? Sim. Temos aqui esquema de classificação, né, que você pode pedir para o aluno colocar quantidade de estrelas, por exemplo, para avaliar alguma coisa, né? Mas esses daqui não fazem muito sentido porque são questões que dificilmente você vai conseguir pontuar. Então, para um teste, né, para uma avaliação, não faz muito sentido. Demorou um pouquinho, mas ele carregou aqui a imagem para a gente. E além dessas daqui, temos outras opções aqui também que vocês podem testar depois, mas eu não vou entrar em detalhes com elas porque também não são utilizáveis em avaliação. A única que eu vou falar para vocês aqui depois é o carregamento de arquivos, tá? Então vamos criar aqui a nossa primeira questão, né? Clicando aqui em opção. Ele vai adicionar aqui para a gente uma estrutura de pergunta e já traz aqui duas opções de respostas. Então podemos colocar aqui, por exemplo, algumas questões do tipo: professores, me ajudem aí, me dê uma questão aí que seja mais ou menos coerente. Qual o sintoma mais comum apresentado pelo coronavírus? Beleza. Daí a gente pode colocar aqui então febre, Tosse, tosse. Vamos adicionar aqui mais uma dificuldade respiratória. E eu vou colocar aqui todas as anteriores. Então, note que nós temos aqui então uma primeira questão já configurada, né? Só que é uma questão de simples escolha, né? É o tipo de situação que vale a pena eu já indicar para o sistema qual é a resposta correta, porque assim o próprio Forms fará a correção para mim. Então, clicando aqui de novo, note que conforme você movimenta o mouse aqui em cima, ele abre algumas opções aqui na lateral. Uma delas é esse sinalzinho de checado aqui. Então, eu vou clicar nele para dizer que todas as anteriores é a opção correta, né? A resposta correta para essa pergunta. Como é que isso aqui vai ser mostrado para o aluno? Se você vier aqui em visualização, ele mostra para a gente como que o aluno vai enxergar isso daqui. Então, nesse caso aqui, acessado via computador, ou você pode clicar aqui em cima para ver como isso vai ser exibido no celular também. Voltando então, vamos complementar a nossa questão aqui dizendo que ela é uma questão obrigatória. Se a gente não fizer isso, o aluno pode passar para a próxima questão sem responder essa, né? Deixar em branco, não faz muito sentido. E eu tenho que dizer quantos pontos vale essa questão, né? Para fazer a autocorreção. Então vamos dizer que essa questão vale 2 pontos. Temos essa opção aqui também, que é várias respostas, numa situação onde você tem uma pergunta que seja de múltipla escolha. Então, se a gente tivesse a opção de marcar mais de uma questão, mais de uma opção, perdão, aqui em cima, nós teríamos marcado aqui várias respostas. Então, vamos criar mais uma aqui. Vou escolher agora uma questão do tipo texto. Vou colocar aqui, então, descreva o ciclo de germinação de uma semente de laranja. Sei lá se o professor de biologia já me perguntou isso alguma vez na vida, estou inventando, tá? Não, não Então, perguntei, não. com certeza, né? Então, a gente tem aqui um campo, né, que o aluno tem uma linha para responder isso daqui. Se esse tamanho for suficiente, vocês podem deixar assim. Se vocês acham que o aluno vai precisar de um espaço adicional para isso, né, a gente pode clicar aqui e mudar isso para uma resposta longa. Então ele ganha uma caixa de texto aqui onde ele pode desenvolver um pouco mais o raciocínio. Note que, por padrão, quando nós criamos a segunda questão, ela manteve as mesmas configurações que a gente passou na questão de cima aqui, né? Veio marcado como obrigatório, que no nosso caso é bom, e manteve aqui 2 pontos também.
mas não sou obrigado a aceitar isso daqui, né? Então eu posso considerar que por ser uma questão dissertativa, talvez seja um pouco mais difícil para o aluno, então eu vou falar que vale 3 pontos. Então a gente tem uma questão que vale 2 e uma questão que vale 3. E olha que legal. Aqui em cima ele já vai atualizando e já vai dizendo quantos pontos valem esse questionário todo. Vamos colocar então mais uma questão aqui. Vou selecionar entre essas adicionais e vou colocar aqui a opção de carregamento de arquivo. Ele avisa para a gente o seguinte: uma nova pasta vai ser criada no seu OneDrive for Business e os respondentes poderão carregar os arquivos nessa pasta. Isso aqui é importante. Ele tem que dar essa mensagem aqui, porque senão provavelmente vai dar erro na hora de o pessoal tentar colocar o upload de arquivo, né? Porque ele não vai saber para onde mandar os arquivos. Então a gente dá um OK aqui. E aqui sim a gente pode pedir aquela redação, né? Escreva uma redação sobre o combate do Covid no Brasil. Nesse caso, o aluno teria que fazer uma redação, talvez aí num documento Word, por exemplo, né? Nós vamos dizer aqui que aceitamos apenas um arquivo por aluno, então ele não pode ficar mandando um monte de arquivos. E o limite de tamanho do arquivo seria 10 megas. Vocês têm aqui algumas opções de aumentar esse tamanho, se for o caso, né? Por ser uma redação, vou dizer que vale 3 também, ou melhor, vou dizer que vale 5. Pronto, redação vale mais. E temos então 3 questões configuradas aqui, já atualizando, temos 10 pontos aqui possíveis neste questionário. Ainda aqui no arquivo, né, se a gente entrar aqui, nós temos essa opção tipo de arquivo, onde vocês podem limitar, inclusive, qual é o tipo de arquivo que o aluno pode enviar, né? Nesse caso aqui, como uma redação, vou dizer que talvez seja um Word, ou se o aluno quiser mandar alguma coisa muito mais elaborada, talvez um PDF também. Perfeito. Fazendo isso, voltando aqui na visualização, nós já temos aqui o nosso questionário configurado pronto para uso. No celular ficaria assim. Voltando então, temos também a possibilidade de embelezar isso aqui um pouquinho, né? Então a gente pode entrar aqui em tema. Tem aqui algumas opções que vocês podem escolher, né? De fundo. Ou se quiser mudar apenas o padrão de cores, né? Não gostei desse verde, vou colocar aqui um azul. Então ele muda isso daqui como padrão de cores do questionário. Ou escolher aqui essas coisinhas bonitinhas aqui que parecem um papel de carta, né? Ou estilo cartoon. Então posso colocar aqui, por exemplo, esse negócio aqui que lembra computador, né? Parte de trabalhar com informática. Se a gente voltar aqui em visualização, note que mudou um pouquinho a carinha do nosso questionário, né? No celular isso causa poucas alterações, né? Boa parte dos desenhos não vai ficar visíveis, mas o que a gente colocou aqui, que é o nosso laptop, está aqui. E ainda referente aqui ao nosso questionário, vocês podem estar imaginando também algumas situações onde seja necessário que a gente compartilhe alguma mídia com o aluno, não no cabeçalho do questionário, mas referente a uma pergunta, né? Igual aquelas perguntas de Enem, onde coloca uma charge ou coloca um gráfico, né? E a interpretação dessa mídia é importante para que o aluno consiga responder à questão, né? Então imagine que fosse importante aqui, por exemplo, na germinação da semente de laranja, né? Colocar alguma coisa aqui. Então vamos clicar aqui em imagem para essa questão. Vamos vir aqui em imagem. Ao invés de computador, vou colocar aqui muda de laranja. Vamos procurar. Selecionar aqui qualquer imagem aleatória. E pronto. Especificamente para essa questão, a gente tem aqui uma imagem atrelada a ela. O que mais que tem interessante aqui? Ah, sim. No nosso caso agora, não vai ser tão importante, né? Porque nós estamos em ambiente EAD, né? Mas no futuro, né? Pensando aí na volta às aulas presenciais, né?
Suponha que você tem que aplicar uma prova, né, uma atividade avaliativa, onde os alunos tenham que fazer isso dentro do laboratório de informática. É muito comum que as máquinas estejam bem próximas ali, né? Então o aluno pode sentir aquela tentação, né, aquele chamado irresistível em dar uma olhadinha no monitor do amiguinho, né, para ver se ele está respondendo certo ou não, né? A gente pode atrapalhar um pouquinho esse processo, né? Voltando aqui na nossa questão de simples escolha, né? Vindo aqui nesses três pontinhos e dizendo o seguinte: ordene as opções de resposta aleatoriamente. Então, o que acontece? Cada aluno que entrar aqui na questão 1 vai ter aqui essas opções de resposta numa disposição diferente. Ô, Então, Sérgio, volta nos 3 pontinhos que eu não vi. Perdi. tá aqui do lado do obrigatório, esses três pontinhos aqui. A gente marca essa opção, ordenar opções aleatoriamente. Então, esse cara aqui vai garantir que toda vez que a gente carregar essa questão aqui, né, todas essas opções vão ser colocadas aqui de maneira embaralhada. Então, se dois alunos estiverem fazendo o mesmo exercício, as opções de resposta A, B, C, D e E, se for o caso, vão ser totalmente diferentes para eles. Então, se ele só olhar por cima e copiar, provavelmente vai errar. Feito isso, então, vamos dar uma olhada aqui agora em outros três pontinhos que ficam aqui em cima, do lado desse botão compartilhar. Abrindo aqui, nós vamos acessar a parte de configurações do questionário. Por padrão, ele já traz aqui para a gente, mostrar resultado automaticamente. O que isso vai fazer? Quando o aluno termina de responder o nosso questionário, se você tiver com essa opção marcada, o próprio Forms vai fazer uma pré-correção, né? E vai mostrar o resultado para o aluno. Então, nessas questões aqui que a gente indicou qual era a opção correta, o Forms vai mostrar para o aluno, olha, você acertou essa questão, você errou essa daqui. Caso você não queira que esse comportamento aconteça, você pode desmarcar isso daqui, então. Tá? No nosso caso, um teste, vou manter marcado. Outra opção importante é essa aqui, quem pode preencher esse formulário. Se você estiver utilizando isso fora do ambiente da escola, né, você poderia criar formulários que você compartilha com outras pessoas. No nosso caso, os alunos vão ter que responder dentro da nossa organização. Né? Então, não faz sentido que uma pessoa que não seja do Centro Paula Souza acesse e responda essa atividade avaliativa. Né? Então, no nosso caso, sempre vai estar marcado aqui, somente pessoas na minha organização podem responder. E aí a gente garante que o Teams vai registrar junto com o form o nome e a resposta por pessoa. Temos aqui também opções de respostas. Esse primeiro quadro aqui tem que estar sempre ticado, tá? Porque se vocês desmarcarem isso, o formulário não vai aceitar a resposta e os alunos não vão conseguir responder. Em uma situação onde eu precise, por exemplo, aplicar uma prova, né? Eu posso usar essas duas informações aqui, data de início e data de término, para configurar o período. Então, poderia dizer aqui, por exemplo, que esse questionário só vai estar disponível para ser respondido no dia 30, das 21 até as 22h30, por exemplo. Então, se o aluno tentasse acessar isso daqui fora desse intervalo de datas e horários, ele não conseguiria responder o formulário. Outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui para ordenar as perguntas aleatoriamente. Então, do mesmo jeito que a gente pode bagunçar aqui, né, a ordem das opções de resposta, eu posso pedir para o Forms também para gerar as perguntas aleatoriamente. Então, quando o aluno acessar aqui, não necessariamente ele vai seguir essa ordem aqui, né? Primeiro os sintomas, depois a descrição do ciclo e, por último, o carregamento do arquivo. Pode ser que ele embaralhe essas questões em uma ordem diferente, tá? Que é mais uma opção aí que a gente pode usar para dificultar a cola, no caso de os alunos estarem fazendo isso no ambiente de laboratório, por exemplo. E aqui nós temos também essa opção que é personalizar a mensagem de agradecimento. Quando o aluno termina de responder o questionário, por padrão, o Forms vai mostrar para ele uma mensagem, né? Então, essa daqui, sua resposta foi enviada, é o padrão. Mas eu posso alterar isso daqui também. Então, obrigado
por responder ao questionário. Se vocês acharem interessante, podem marcar aqui embaixo também, enviar um recibo de e-mail para os respondentes, né? Então, quando ele terminar de responder a avaliação, ele recebe um e-mail confirmando que foi tudo bem. E você pode receber um e-mail também de notificação por cada resposta que for colocada, né? Acho que não faz muito sentido ficar entupindo a caixa de e-mail à toa, então vamos deixar isso daqui desse jeito. Vou só desmarcar essas opções aqui de data de início e data de término para não ficar bloqueando o nosso formulário à toa, né? E beleza, tudo certo. Vocês notaram que em nenhum momento eu precisei salvar nada do que eu estou fazendo, né? Tudo que a gente vai alterando aqui, né? O Forms vai salvando automaticamente aqui em cima. Então, terminado isso daqui, a gente pode vir aqui em visualização. E olha que interessante, ele já embaralhou aqui, ó. A primeira questão não foi aquela de simples escolha. Foi aqui a que a gente colocou do ciclo da laranja, né? Então, note que já fez uma alteração aqui. E no celular, mesma coisa. Muito bem. Feito isso, nosso questionário está pronto. E a gente pode voltar aqui em Forms. E ele fica aqui disponível para uso. Legal. Como é que eu faço para usar isso no Teams, então? Vamos voltar lá para o Teams. Estamos aqui de volta na nossa parte de tarefas, né? Então, vamos começar aquele processo de novo. Criar uma tarefa baseada em questionário. Se tiver muito questionário, você pode pesquisar pelo nome aqui, mas por padrão, o mais recente que você trabalhou, normalmente ele aparece como primeira opção da lista aqui em cima. Então, questionário teste 30/4, vou selecionar aqui o que a gente acabou de criar, avançar. Então, o questionário que está pronto para ser usado pelos alunos. Por padrão, ele traz aqui em cima no título da tarefa, né, a descrição do questionário, mas vocês podem alterar isso daqui. Então, por exemplo, atividade teste, Forms. Você pode colocar aqui as suas instruções para os alunos. Acesse o formulário, o questionário, anexo, e responda à avaliação. Essa tarefa vai ser atribuída, no meu caso aqui, para a nossa turma de teste, né, que é o banco de dados 3, terceiro DS, turma A, e eu vou colocar para todos os alunos. Se fosse uma recuperação, ou se fosse uma atividade aí de recuperação contínua, né, eu poderia escolher aqui, né, clicando aqui e adicionando apenas alguns alunos específicos. Tá? No nosso caso não faz sentido, então vou colocar para todos os alunos mesmo. E nós temos aqui a sugestão de data de conclusão para sexta-feira, 1º de maio, até as 23h59. Vocês já sabem que a data que vocês colocarem aqui vai funcionar como corte, né? Então, o aluno não vai conseguir responder e devolver a atividade, né, se tiver passado da data que vocês estipularam aqui. Muito bem, feito isso, tudo pronto. A gente vem aqui em atribuir. E a nossa atividade foi aqui atribuída, então, para os alunos que estão nessa classe. Vocês perceberam que já apareceu uma indicação aqui na nossa guia geral, né, no nosso canal geral. Por quê? Quando essa tarefa é colocada, aparece aqui na linha do tempo, né, nas postagens, uma informação, né, um aviso para os alunos de que existe uma nova tarefa para ser respondida. Então, o aluno pode clicar aqui para responder a tarefa, ou pode vir aqui na parte de tarefas, né, na visão do aluno, e clicar na tarefa para ver os detalhes. No meu caso, como eu estou com visão de professor, ele vai me mostrar aqui a atribuição, né? Mas se a gente clicar aqui em exibição do aluno, ele vai mostrar mais ou menos como o aluno vai acessar esse conteúdo. Ele vem aqui, clica no nosso questionário, que vai ser aberto aqui dentro do Microsoft Teams mesmo. Tivemos aqui um probleminha, né? Ele está dizendo aqui que a pergunta de carregamento de arquivos parece ter algumas informações ausentes. Então, talvez dê erro aqui na hora de fazer um upload do arquivo. Como a gente está fazendo só um treinamento aqui, eu vou ignorar isso daqui por enquanto, mas o certo seria voltar lá no Forms, atualizar o questionário e depois recarregar aqui, tá? Então,
Dando seguimento, o aluno chegaria aqui e falaria o seguinte: ok, tenho aqui uma redação para fazer, vou carregar um arquivo na minha área de trabalho, vou anexar aqui o arquivo redação, e como já era previsto, ele causou um erro aqui, porque já tinha avisado que tem alguma coisa errada aqui com o nosso upload de arquivo. Então vamos passar isso aqui por enquanto, e vamos aqui aos sintomas do Covid. Note que ficou totalmente diferente do que a gente tinha cadastrado lá, né? E foi de propósito, inclusive, para mostrar uma coisa, né? Todas as anteriores, não faz sentido a gente pedir para embaralhar as opções de resposta quando a gente está usando situações como essa, né? Então, pode correr o risco de todas as anteriores ser a primeira opção, como aconteceu aqui, ou ela aparecer aqui no meio do caminho também. E aqui a gente coloca um blá 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 qualquer, e provavelmente a gente vai ter problemas para finalizar aqui por causa daquele upload de arquivo. Ele está dizendo que uma questão que é obrigatória não está conseguindo ser enviada, né? Que foi justamente esse carinha aqui. Vamos dar uma olhada. Vou fechar aqui então. Vamos dar uma olhada lá de volta no nosso Forms. E o vizinho da moto não para de passar por aqui o tempo todo. Hoje ele está atentado. Bom, para a gente não gastar muito tempo configurando isso daqui, teria que acabar colocando de volta aqui essa questão. Eu vou eliminar ela por enquanto, só para a gente não gastar muito tempo aqui, não correr o risco de avançar o horário do segundo bloco, tá? Mas assim, acontecendo esse tipo de problema, a gente viria aqui, salvaria de novo essa questão, teria que voltar lá no Teams, né? Recarregar esse questionário, tá? E disponibilizar de novo para os alunos. Como isso aqui vai gastar um certo tempinho, eu vou simplesmente excluir essa opção aqui e a nossa prova passa a contar apenas com 2 questões por enquanto. Tudo bem? Questionário teste. Oi? Sérgio, posso fazer Diga. uma pergunta? Diga. É o seguinte, tipo assim, nas provas, do caso, na minha prova de história, por exemplo, a gente costuma trabalhar com questões de vestibulares, né? E questões que já estão prontas, por exemplo, na internet. Tem como puxar essas questões para esse tipo de formulário que você está mostrando aí, ou não funciona? Se você tiver esse conteúdo já pronto em um arquivo, pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V no texto, né? Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou criar uma questão adicional aqui de opções, né? Só para mostrar uma coisa. Vou usar um modelo aqui que eu tinha desenvolvido para teste. Então, imagine que eu tenho aqui um arquivo, né, onde eu tenho as opções aqui da prova, né? Posso copiar aqui o enunciado, coloco aqui. Tenho todas as opções de resposta aqui embaixo, e olha que legal, posso copiar todas de uma vez, e a gente vem aqui na opção 1, por exemplo, e cola. Ele automaticamente já distribui aqui, criando as opções que a gente tem. Aí sobrou essa 2 aqui que não precisamos, a gente simplesmente apaga. Então, se você tiver uma questão de vestibular já pronta aí num arquivo, né, isso daqui funcionaria. E se precisasse de imagem, né, de alguma mídia que complementa aí o conteúdo, né, a gente poderia fazer isso adicionando aqui uma imagem no inserir mídia. Era essa a dúvida? Sérgio, posso fazer uma pergunta? Diga. Eu tinha uma questão, eu não sabia que ele dividia as alternativas. Eu fui copiando e colando uma por uma. E na hora, e tinha uma questão, tinha um gráfico na questão. Eu não conseguia anexar ele aí, não consegui tirar ele da questão e colocar aí, não dá, né? Em que formato que estava esse gráfico? Não é arquivo do Word, é uma imagem. Então, se for uma imagem, dá para anexar sim. Então, vou só colocar aqui uma resposta correta aqui, a gente vai anexar um arquivo aqui. Então, qual comando devo executar se quiser apagar todos os registros? Delete. Essa aqui seria a opção correta. Então, imagine que a gente precisa colocar um gráfico aqui, por exemplo. Eu acho que eu não tenho nenhum no meu computador, tá? Mas a gente poderia vir aqui em imagem.
colocar aqui em carregar. Ele vai pegar aqui, faz de conta que isso aqui é um gráfico, vai ter um logo da ETEC aqui. Então venho aqui, coloco em abrir, e ele vai colocar a imagem aqui pra gente. Ah, tá. Então tem que estar no meu computador. Não necessariamente. Eu posso excluir isso daqui, por exemplo, e pedir para incluir uma imagem da internet aqui, pesquisa de imagem, né? E, por exemplo, gráfico. Vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante. Por exemplo, isso aqui, vai. Adicionar. Vai pensar um pouquinho aqui agora, né? Mas com relação à questão do vestibular, seria mais ou menos isso? Eu respondi? Na realidade, a imagem estava na questão, entendeu? Uhum. Aí eu não consegui separar. Eu copiei, colei a questão e a imagem ficou para trás. Ah, não, a imagem não vai direto. Eu teria que salvar ela em formato de imagem mesmo, né? Ah, E tá. depois anexar por aqui. Ctrl+C, Entendi. Ctrl+V para a imagem aqui não vai. Entendi. Ô, Sérgio, Oi. você me desculpa, cara, a hora que você estava passando a informação sobre a questão, aconteceu um imprevisto aqui na internet e caiu, eu não consegui ouvir a explicação, cara, me desculpa, não consegui mesmo. Não, tranquilo. Essa parte aqui onde estava a copiar e colar o enunciado, você chegou a ver ou nem isso? Não, eu não vi nada, era que a hora que você começou a falar, caiu a internet, cara. Uhum. Tá. O que eu fiz aqui até agora, né? Se você acabou de voltar, o que eu fiz foi anexar uma imagem aqui do lado também, tá? Mas antes disso, a gente tinha feito o seguinte. Eu vim até um arquivo texto que eu tinha aqui com uma questão pronta, né? Copiei o enunciado, vim aqui na pergunta e colei esse enunciado aqui dentro, tá? Daí, eu vou até apagar essas opções de resposta aqui para a gente fazer de novo. Então, a gente tem aqui uma pergunta e nenhuma opção de resposta ainda. Vou adicionar a primeira. E aí, o que eu fiz? Eu tenho aqui no meu arquivo todas as opções de resposta possíveis para essa questão. Nesse caso aqui são 5. Eu copio todas de uma vez, venho aqui na opção 1 e colo. Então, Ctrl V aqui. Ele automaticamente já cria, já distribui isso daqui uma por linha. Então, não precisaria digitar uma a uma, por exemplo. Aí sim, agora tranquilo, agora deu para pegar a explicação inteira, obrigado, cara. Beleza. Desculpa Daí eu atrapalhar. posso... Imagina, que isso. Vou marcar aqui a opção correta, para ele conseguir fazer a correção, né? E beleza, nosso formulário está pronto de novo, então. Voltamos aqui no Forms. Temos que voltar agora aqui para o Teams. Vou voltar aqui em editar a tarefa, excluir e fazer de novo. Então, vou excluir essa tarefa. Vou adicionar novamente uma tarefa de questionário. Vou pegar de novo aqui a nossa opção questionário teste 30/4. Avançar. Ele está carregando aqui, né? O pontozinho azul aqui vai começar a se deslocar quando ele terminar de fazer o carregamento. Enquanto isso, vou colocar aqui algumas instruções. Terminou de carregar. Não vou mexer em nada aqui nas opções, né? Já está na classe certa, que é essa de teste aqui, atribuída a todos os alunos. Vamos colocar aqui, então, atribuir. Nosso questionário teste, então, está aqui de novo. Vou acessar. Vamos ver a exibição do aluno. E agora sim, carregado valendo 8 pontos. Vamos clicar aqui para responder. Ele está com problema com as imagens mesmo. Ele está sofrendo um pouquinho para carregar o nosso notebook aqui, né? Enquanto isso, vamos responder aqui, né? Então, quais os sintomas mais comuns da COVID? Todas as anteriores. Esqueci que a gente podia ter alterado isso daqui para tirar a parte de aleatório aqui, né? Está processando aquela imagem também do gráfico aqui ainda. Então, qual comando eu devo executar se quiser apagar tudo? Delete. E no caso aqui do ciclo da germinação, não faço a menor ideia. Então, essa é
é uma coisa que pode acontecer quando a gente cria a utilização aqui de imagens dentro do formulário, né, do questionário, perdão. Dependendo da conexão do aluno ou de quantas pessoas estejam utilizando aí o ambiente, né, pode ser que ele demore um pouquinho para carregar isso daqui. Então, talvez seja interessante pensar uma situação, né, onde você, além de anexar a imagem, coloque também na descrição da questão, por exemplo, a URL da imagem. Então, se o aluno, de repente, estiver numa situação do ambiente instável, que demore para carregar o conteúdo, ele não consiga ver a imagem aqui, ele teria pelo menos o link que ele poderia clicar, sair para a internet e ver qual é a imagem que estava anexada aqui. Nesse caso aqui demorou um pouquinho, né? Deve ter dado daqui uns 15 segundos mais ou menos, mas carregou. Mas se ele tiver com uma conexão ruim, por exemplo, pode dar problemas isso daqui. Então, respondemos aqui nossa questão, tudo feito aqui dentro do próprio Microsoft Teams. Vou clicar em enviar. Lembra aquela frase que a gente configurou? Obrigado por responder ao questionário, boa sorte. Está aqui. E aí, se vocês deixaram configurado lá para exibir o resultado no final, a gente tem como clicar aqui em exibir resultados, e ele vai me mostrar aqui que eu tirei 5 pontos de 8 possíveis. Então, eu acertei essa questão, e essa aqui ele não corrigiu. Por quê? Porque essa é uma dissertativa, né? Então ele não sabe como corrigir isso daqui. Isso aqui fica por conta do professor depois. Então, automaticamente o Forms já fez boa parte do serviço para a gente, colocando a pontuação aqui das duas que podiam ser corrigidas. Muito bem, vamos fechar isso daqui. Se a gente vier aqui em notas, infelizmente não vai aparecer, porque eu respondi eu mesmo, né? Então, como eu sou o professor dessa classe, não vai constar aqui a minha resposta. Mas o nosso questionário está aqui, né? Questionário teste. Quando está vazio aqui, quer dizer que nenhum aluno visualizou essa tarefa ainda, né? Se ele tivesse, pelo menos, dado uma olhada aqui, né? Mas não tivesse respondido ainda, estaria aqui como visualizado. E se tivesse respondido, eu conseguiria clicar, por exemplo, nesses 3 pontinhos aqui, e haveria uma opção aqui em cima de devolver, que seria abrir o trabalho do aluno, se não me engano, alguma coisa assim. Nesse caso, eu seria direcionado a uma tela de correção, teria acesso à prova dele, né, ao questionário que ele respondeu, teria acesso à redação que ele enviou, e por lá eu conseguiria, por exemplo, colocar a nota que ficou faltando, que foi a nota de redação, não, do dissertativo, né, aquela da laranja. Então conseguiria ver a resposta dele, conseguiria colocar a pontuação que ele obteve e fecharia a correção do nosso questionário. No final, isso seria devolvido e ficaria aqui disponível para o aluno como a menção final dele, ou seja, quantos pontos ele conseguiu no total. Então, era isso aí, pessoal. Alguma dúvida nesse processo? O que vocês acharam? Ô Sérgio, posso fazer uma pergunta? Diga. Eu fiz um questionário no Forms, está prontinho. Eu só esqueci de atribuir o quanto vale cada questão. Onde que eu edito isso? Você pode voltar aqui mesmo no Forms, né? Abrir o questionário aqui. Então, vou pegar esse primeiro quadradinho aqui, que é o nosso questionário teste. Aqui, as questões Onde que eu edito? Aqui mesmo. Só clica em cima da questão, ó. Ele vai abrir tudo aquilo que a gente estava mexendo. E aqui embaixo tem a opção pontos. Ah, tá. Então, a gente vem aqui e coloca a pontuação. Então você tem que pôr em cada uma. Em cada questão. Tá. Em cada questão. E aí, se eu quisesse corrigir aquela bobagem que eu fiz lá de todas as anteriores, ficar passeando aqui, né? Eu poderia voltar aqui e desmarcar, dizendo que eu não quero que seja ordenado aleatoriamente. Então, sempre vai seguir essa ordem agora. Febre, tosse, dificuldade respiratória e todas as anteriores. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, Sérgio. Já que a gente tem uns 15 minutinhos, eu vou aproveitar para mostrar uma outra coisa para vocês, que aí vocês usam se achar interessante, tá? Voltando aqui em tarefas, existe a possibilidade de a gente criar também uma tarefa que seja baseada em menções e não em pontuação, como a gente fez aqui no Forms, né? Para isso, a gente pode vir aqui em criar. Eu vou criar uma tarefa do zero. Só comentando, se você fez uma tarefa para uma classe, por exemplo, você tem uma divisão, né? E você quer aproveitar essa mesma tarefa para
para um outro grupo, você pode vir aqui nesse desistente e ele consegue pegar a tarefa de um grupo e aplicar no outro também, tá? Não precisa fazer tudo de novo. Vindo aqui então em tarefa, eu vou configurar uma tarefa nova. Vou colocar aqui redação. Estou encasquetado para redação hoje. Faça uma redação, blá 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 blá. Instruções para o aluno. Aqui a gente tem essa opção. Por enquanto está sem pontuação. Eu poderia vir aqui e digitar a quantidade de pontos possíveis que o aluno poderia ganhar, né? Por exemplo, 5, 10, né? Mas ao invés de fazer isso, eu posso deixar isso aqui sem pontos e vir aqui em adicionar lista de critérios. Como eu já tenho alguns testes feitos aqui, eu posso usar alguns que eu já criei. Mas ao invés disso, eu vou criar um critério novo aqui, uma lista nova de critérios. Então vou clicar aqui em cima. E aqui ele monta uma matriz que a gente pode utilizar para trabalhar de uma maneira mais próxima com o que a gente fazia aqui nas nossas atividades normais da ETEC. Então posso mudar aqui de excelente, por exemplo, para NB, bom para B, R e I, que são as menções que a gente normalmente trabalha. E aqui do lado, a gente pode colocar alguns critérios, por exemplo, coerência, coesão, adicionar mais uma, atendimento às normas, sei lá, uma socioemocional, vai. Capacidade de lidar com situações novas. E dessa forma, na hora de corrigir a tarefa do aluno, né, a atividade do aluno, ao invés de você trabalhar com pontuações, né, 1, 2, 3, 5, 10, você, na tela de correção do professor, vai ver ali exibido alguns botõezinhos com as opções MB, B, R e I. E você daria essa menção para cada uma desses critérios aqui de avaliação. Parte chata disso. Quando a gente trabalha o PTD, normalmente a gente coloca lá os critérios de avaliação e a evidência, a gente coloca um texto único, né, que demonstra ali como que a gente vai fazer para evidenciar isso daqui. Nesse caso aqui, se fosse fazer certinho, a gente teria que quebrar a evidência descrevendo, por exemplo, qual é a evidência que valeria para MB, qual é a evidência que valeria para B, e assim sucessivamente para cada um desses quadrados aqui. Claro, a gente pode deixar isso aqui em branco também e trabalhar só com critérios versus menções. Tá? Então, vou colocar um título aqui, critério redação. Colocaria aqui em anexar tudo isso daqui. E uma vez feito isso, então, essa tarefa não é mais computada por pontos, mas sim com base nesses critérios. Então, mudaria um pouquinho a tela de correção do professor aí na hora de fazer a correção da atividade. Não vou conseguir mostrar isso aqui para vocês na tela de professor, porque não temos nenhum aluno aqui para responder isso daqui, né? Mas depois vocês podem criar alguns grupos aí, fazer algumas experiências, né? Um fica sendo aluno do outro e responde a atividade, né? Para quem não sabe fazer isso, vocês podem criar algumas salas de aula teste depois, tá? Para quem nunca fez, deixa eu só concluir aqui a atribuição. Para quem nunca criou uma sala de aula, pode vir aqui em equipes. Nós temos esse botão gigante aqui em cima, criar uma equipe ou ingressar nela. Então você clica aqui. Ele abre algumas opções aqui, a primeira dela é criar equipe. Aí vocês vêm aqui em classe, uma equipe do tipo classe. E aí coloca a descrição, nomenclatura e vai passando, né? Bem simplesinho. Por exemplo, classe teste. Não vou colocar descrição nenhuma. Próximo. Aí vocês colocam aqui os alunos, né? Não tem problema colocar professor aqui na posição de aluno, porque na verdade ele considera isso aqui como um papel, né? Quem você disser que é aluno nessa classe vai ser aluno e assim por diante. Ignorar. E temos aqui uma nova classe criada. Então aqui você pode vir, criar as suas tarefas normalmente, atribuir para um colega professor e falar para ele, professor, dessa vez você é meu aluno, então você vai responder a minha tarefa. Daí vocês combinam entre vocês, trocam tarefas e conseguem testar isso daqui, tá? Terminado, só para constar, né, isso aqui vai ficar
na área de trabalho de vocês, mas vocês conseguem apagar, vindo aqui, nesses 3 pontinhos, excluir equipe. Recomendando fortemente, pelo amor de Deus, cuidado para não fazer isso com uma classe normal, tá? Então, vamos excluir aqui a classe teste. Estou ciente que vou perder tudo. Ele vai processar e tchau, classe teste. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer com relação a essa criação de atividades utilizando forms? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Diga. A hora que eu clico em enviar, o formulário vai lá para a sala? Você escolhe o canal e ele vai para a sala? Lá na tela de cadastramento de tarefas, É. deixa eu voltar aqui. Você anexa o formulário, é isso? Quando você cria Eu o... perdi. Na verdade, quando você cria o formulário, ele já vai anexo. A gente não precisa colocar manualmente, tá? Vou entrar aqui de novo, ó, tarefas. Então, quando você clica aqui em criar, nós já... Opa! Você já pode procurar o formulário, é isso? Isso, a gente vem aqui em questionário, tá? Clicando em questionário, ele já vai te perguntar qual questionário você quer aplicar. Beleza. Então, É isso que eu queria saber. a gente coloca aqui o primeiro da lista aqui, ou qualquer um Tá. que seja, né, e clica em avançar. Ele já vem anexado aqui, ó. E ele vem com as configurações que eu coloquei, né? Data para começo, término, já está nele. Sim. Uhum. Já fiz lá atrás, né? Sim. Tá. O resto deu para... apanhar um pouco a gente vai mesmo, mas depois aprende. Uhum. Na verdade, sim, tem que entrar e testar, né? Tem coisas aqui que não dá tempo de passar em 1 hora, então tem que fazer Sim. alguns testes, tem que trocar questionário com os colegas aí, vão aparecer dúvidas, mas aí qualquer coisa vocês podem mandar para a gente lá no grupo lá de suporte do TI para os professores, né? E a gente vai tentando resolver aí pontualmente. Beleza. Valeu, Sérgio. Obrigada, tá? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, então, entre em contato com a gente aí. Nosso tempo está acabando, né? Então, boa aula para quem for dar aula, bom descanso para quem for descansar e bom trabalho para quem for preparar conteúdo para a semana que vem.